Galerinha, tudo bom? Hoje a gente vai fazer alguns resuminhos que nós aprendemos nessa primeira unidade da apostila de vocês. Então, para quem não fez os resuminhos, aproveita esse vídeo para fazer os resumos e deixar o caderno bem organizado, porque vocês vão utilizar ele futuramente para uma prova, para um simulado e para uma atividade avaliativa. Certinho, gente? Então, para começar essa primeiro conteúdo dessa unidade de vocês, terceiro bimestre, mas a primeira unidade da apostila de vocês, nós temos o conceito de reprodução. Dentro de reprodução, lembra que nós aprendemos, gente, que todos os seres vivos têm que ter reprodução para gerar os seus descendentes, para que aconteça o ciclo de vida natural, tá? Então, as espécies deles têm alguns tipos de reprodução. Essa reprodução, gente, ela pode ser uma reprodução sexuada e ela pode ser uma reprodução assexuada. Qual é a diferença? Reprodução sexuada tem a troca de gametas. Eu tenho um gameta masculino, tenho um gameta feminino, que vai acontecer a troca desses gametas. Na reprodução assexuada não acontece isso, não tem troca, tá? O que acontece, gente? O ser vai se dividir ao meio e vai ser idêntico ao que deu origem. Então, quando eu tenho a reprodução sexual, ele vai ter mais variabilidade genética, ele vai se modificando, se adaptando mais a esse meio. Só que ao invés de ter em grande quantidade, eu vou ter em pequenas, porque ele é mais preciso, ele vai acontecer, preciso ter um filho, tá? Por quê? Porque é um espermatozoide e um óvulo só. Na reprodução assexuada, lembrar que ele não tem variabilidade genética. Por quê? Porque ele não tem nem gameta masculino nem feminino. Ele acontece de um ser só que se divide em 2, em 4 e assim por diante. Vamos relembrar alguns conceitos dele, gente? Lá nós temos a reprodução assexuada, tá? Na assexuada, nós temos a divisão simples. Tem vários nomes, tá? Mas eu vou lembrar de simples. Por quê? O caso da bactéria. Eu tenho um ser e ela se divide em 2. Cada um desses 2 se divide e forma 4 e assim por diante. Então, ela não vai ter variabilidade genética, mas ela vai acontecer uma reprodução muito mais rápido do que se tivesse uma reprodução sexuada. Nós temos um outro tipo, gente, que é chamado de partenogênese. Partenogênese é quando o óvulo não foi fecundado e mesmo assim se desenvolveu e gerou um embrião, tá? Então, a rainha liberou um óvulo e esse óvulo não foi fecundado e por não ser fecundado ele acabou se desenvolvendo e gerou o zangão, tá? Então, partenogênese não foi fecundado. A reprodução por brotamento, gente. Nasce um brotinho, esse brotinho vai crescendo, ele é igual ao que deu origem a ele. Pode ficar grudado no corpo do primeiro indivíduo, como esse brotinho pode cair no chão e gerar um outro tipo de ser vivo, tá? Então, nós encontramos bastante nas esponjas marinhas, nas hidras, nas leveduras, tá? Esse tipo de reprodução por brotamento. Nós temos também a multiplicação vegetativa, tá? Se eu pegar uma planta e tirar um pedaço dela, tá? A batata, ela tá fazendo brotinhos. Se eu pegar esse brotinho e colocar no chão, ele vai nascer outra batata, tá? Se eu pegar, gente, um pedaço da roseira, quebrar ela no meio e colocar a roseira no chão, ela vai gerar uma outra roseira, certo? Se eu pegar uma folha de violeta e deixar ela na água por alguns dias, ela vai nascer umas raizinhas. Se eu colocar ela na terra, eu vou formar uma outra violeta de novo. Então, é uma multiplicação vegetativa que não precisou de gameta masculino e gameta feminino. Aí nós temos a fecundação sexuada, aí sim, gente, que tem a troca de gametas. Ela pode ser externa ou ela pode ser interna. A externa, gente, ela tem que liberar muitos óvulos, muito espermatozoide, porque poucos vão sobreviver, tá? O sapo, a reprodução deles é externa, então ele sobe sobre a fêmea, estimula que ela libere os seus óvulos na água, ela libera os óvulos na hora, ele libera o espermatozoide. A fecundação vai acontecer lá fora. E esses girininhos que vão formar, a gente vai viver sozinhos. Então, muitos vão servir de alimento para outros seres vivos, tá? Então, tem que ter muitos óvulos, muitos espermatozoides para que ele possa sobreviver. Já na fecundação interna, gente, acontece dentro do corpo da fêmea. A possibilidade de gerar um filhote e é mais demorado, mas ele vai ser mais preciso. Então, não preciso ter a quantidade tão grande de óvulos, tá? Apenas um óvulo com vários espermatozoides, acontece a fecundação de apenas um deles e acontece a fecundação, onde a mãe pode cuidar do seu filho ou pode colocar os seus ovos independente, é uma fecundação sexuada. Na planta, gente, nós também temos a fecundação sexuada, da mesma forma que eu tenho o brotamento e tudo mais que a gente viu,
que ela pode ser assexuada, nós temos aqui, ó, a parte masculina da planta e a parte feminina. Então, ele vai liberar o gameta masculino entra na parte feminina, pode ser pelo vento, pode ser por algum inseto, vem e vai fecundar. Quando ela foi fecundada, gente, ela vai gerar lá um fruto, vai gerar uma flor, um fruto, vai cair no chão e vai gerar uma outra planta futuramente, tá? Então, a reprodução sexual também acontece dentro das plantas. Aí nós temos transformações, gente, do nosso organismo. Então, nós temos algumas etapas. A infância, que é a fase, gente, de crescimento corporal, a fase de desenvolvimento, a fase de aprendizagem com muito mais facilidade, tá? O seu desenvolvimento intelectual. Então, aquela fase que ela vai de lá, desde que a gente nasce bebezinho, até os seus 12 anos de idade, tá? Melhor fase da nossa vida. Depois dela, nós temos a adolescência, tá? Chega lá, lembra que a pré-adolescência, que eu falei pra vocês, ele era dos 10 aos 12. E a adolescência, gente, ele entra nesse período também, tá? As meninas têm uma tendência a ficar mais adolescente, mais jovem, os meninos um pouquinho mais velhos, tá? Mas nós temos algumas mudanças corporais. Algumas que eu vou comentar com vocês. Mudança do corpo, mulher que começa a aparecer mais quadril, aparece os seios, aparece a primeira menstruação, certo? Já nos meninos, começa a aparecer a musculatura, tornando o corpo mais de homem, começa a engrossar a voz, então eles estão falando bem rouquinho, de repente dá aquela deslizada, a voz fica fininha e volta a ficar grossa novamente. Começa a aparecer a barba, eles começam a dar aquela esticada, a fase do estirão deles, certo? Então, a adolescência, gente, é muita informação, tá? Uma quantidade muito grande de hormônios que dá algumas mudanças, muitas mudanças comportamentais, tá? Como corporais de vocês também. Quando a gente passa para a fase adulta, gente, é aquela fase mais duradoura. Ela vai dos 18 até os 64 anos. Então, a maior parte da nossa vida é a fase adulta. É onde vem, gente, a maturidade, aonde nós vamos desenvolver nosso trabalho, onde nós vamos ver o que a gente vai querer estudar para valer, qual é a minha profissão, constituir uma família, ter mais responsabilidade. Então, é nessa fase adulta, gente, que a gente fica a maior parte da nossa vida, certo? E é nela, gente, que tem a estabilidade pessoal. Acabou aquela taxa de hormônio, começa a liberar, mas não tanto como no caso da adolescência, e a gente estabiliza. É ali que a gente vai ficar por muito tempo. Quando chega na fase adulta, depois, gente, a velhice, tá? A velhice, quando eu tô idoso, acima de 65 anos, o meu corpo já não responde como ele respondia antes, tá? Então, ele vai aumentando a qualidade de vida. Quanto maior a qualidade de vida, gente, faz com que tenhamos uma maior expectativa. Então, aquele idoso que pratica esporte, aquele idoso que tem uma alimentação adequada, que cuida da sua saúde, é aquele idoso que vai viver mais, tá? Então, quanto melhor a qualidade que esse idoso tem de vida, mais ele tem a sua expectativa, mais ele vai viver, tá? Ele começa a perder, gente, com o tempo, a elasticidade da pele, diminui a quantidade de água no corpo dessa pessoa idosa, começa a aparecer os seus cabelos brancos, tá? Lembrando do nosso avô e da nossa avó, e diminui um pouco da capacidade física, não tanto, tá, gente? Mas porque se o idoso quiser, com 80 anos, 90 anos, fazer um tipo de caminhada e esporte, eles arrebentam qualquer adolescente, tá bom? Aí nós entramos, gente, no sistema genital do homem e da mulher. Vamos só relembrar cada um deles. Então, do homem, nós temos os testículos, que tem a produção, que é essa parte aqui de baixo, tem a produção do espermatozoide e do hormônio masculino, que é a testosterona. Saiu dos testículos, gente, ele vem para o epidídimo. Esse epidídimo, essa camadinha gordurinha em cima dele amarela, ele faz o armazenamento desse espermatozoide que foi produzido e ele faz a maturação. Vai crescer o flagelo, a cauda desse espermatozoide dentro do epidídimo. Quando ele está pronto, gente, ele sai através da ejaculação por esse canalzinho amarelo, chamado de canal deferente. Aqui em cima, ele recebe da vesícula seminal, gente, da próstata, dois líquidos, tá? Líquido da vesícula seminal e líquido prostático, que vai ajudar ele, gente, na nutrição e para que evite contato com acidez no ambiente, tá? Nessa próstata, gente, é o encontro do canal deferente com o canal que vem da bexiga. Então, aqui é o mesmo canal por onde urina sai a ejaculação. Dentro do canal peniano, gente, nós temos a uretra, por onde vai ser eliminado tanto a urina
como o espermatozoide, certo, gente? E aí nós temos o pênis, que é o órgão reprodutor masculino, tá? A parte mais da ponta é chamado de glande, a pele que recobre ele, gente, é chamado de prepúcio, tá? Então nós revimos alguns conceitos. Sistema genital feminino, gente, da mulher. Nós temos a vulva, que é a parte externa. Então, toda essa parte externa é chamada de vulva, ou também chamado de pudendo feminino. Nessa parte externa, gente, nós temos lá o clitóris, que é a parte onde nós temos a maior sensibilidade às terminações nervosas. Nós temos os pequenos e os grandes lábios, que fazem a proteção do nosso sistema genital. E nós temos, gente, o canal vaginal. Esse canal vaginal é por onde acontece a reprodução, por onde tem o órgão reprodutor e a liberação do bebê na hora do parto natural e da menstruação, tá? Chegou, gente, aqui em cima nós temos o útero, local onde o bebê vai se desenvolver, local que todo mês o teu corpo se prepara para a chegada de um bebê e não tem, e libera em forma de menstruação. Lá em cima nós temos as tubas uterinas, local onde ocorre o encontro do gameta masculino com o feminino, tá? O momento onde acontece a fecundação, acontece na tuba uterina. E nós temos o ovário, que está lá na pontinha, que é onde produz os nossos ovócitos, os nossos óvulos, e é onde produz os nossos dois hormônios, a progesterona e o estrogênio. Certo, gente? Deu para relembrar um pouquinho? Sim? Então tá. Passando, gente, nós temos o ciclo menstrual. Lembra que o ciclo, gente, ele demora de 28 dias. Se a minha menstruação desceu dia 1º, o meu período mais fértil é o 14º dia. Alguns dias antes, alguns dias depois, que é onde libera esses hormônios, a progesterona e o estrogênio, tá? Então, ele tá formando o meu endométrio, que a gente aprendeu na última aula, tá? Então, aqui descamou meu endométrio, aqui começou a formar o endométrio, e nessa camadinha aqui laranja, gente, é onde está o meu óvulo, chegando na minha tuba uterina, o local mais provável da fecundação. Aí nós temos da fecundação, então olha aqui, ó, chegou esse meu óvulo aqui, encontrou o espermatozoide, a minha célula começa a dividir em 2, em 4, em 8, 16, até que ele chegue no útero, gente, esteja essa camada de endométrio bem grossa, e aconteça a anidação, que é a fixação desse embrião, ele implantou na minha parede do útero, e começa a aparecer a placenta, formar-se a placenta desse bebê. Como que acontece isso, gente? Então, tem a fecundação tubuterina, chega no útero, faz a anidação. A progesterona, gente, é liberada pelo ovário, indicando que a mulher está grávida, que não pode acontecer descamação do útero dela. E o HCG, gente, começa a produzir a minha placenta. Aí, lá no meu útero, gente, o embrião se desenvolve e até o nascimento, lá aos seus 9 meses, depois ele vai em trabalho de parto ou natural ou cesariana, certinho? Aí, como que eu defino qual que é o menino, qual que é a menina? Quem define isso, gente, é o homem. Por quê? Porque ele tem o cromossomo Y. Então, a mulher, ela só pode doar o X ou o X. O homem pode doar um X ou um Y. Se eu doar um X e o homem doar um X, meu filho vai ser uma menina, porque vai ficar XX. Se a mulher doar um X e o homem doar um Y, gente, ele vai ser um menino, porque ele vai ter um XY. Então, quem determina o sexo da criança é o homem por causa dessa característica de ter um Y, certo, gente? E para a gente finalizar, nós temos lá, quase finalizar, nós temos os gêmeos monozigóticos, dizigóticos. Monozigóticos, quando eu tenho um óvulo, um espermatozoide, eles se unem e na hora que vai fazer a divisão para gerar duas células unidas, ele se divide e forma dois embriões. Esses dois embriões eles vão se desenvolver na mesma placenta, são gêmeos idênticos. Já nos gêmeos dizigóticos, eu tenho 2 espermatozoides, 2 óvulos, e cada um vai fecundar um diferente, formando 2 placentas. Aí são chamados de gêmeos diferentes, porque pode ser um menino, uma menina, menina, menina ou menino, menino, tá? E agora, gente, os métodos contraceptivos, tá? É uma forma de evitar uma gravidez, mas muito mais, gente, evitar uma doença sexualmente transmissível. Então, nós temos a pílula, que é o anticoncepcional, que ele é formado de hormônios e vai aumentar a taxa de hormônio, diminuir a taxa de hormônio para que não aconteça a fecundação, para que a mulher não fique grávida, mas ele não elimina a chance de ter uma doença sexualmente transmissível.
Nós temos a camisinha, tanto camisinha masculina quanto feminina, gente, que ele evita a gravidez e evita qualquer tipo de doença sexualmente transmissível, tá? Então, o único método contraceptivo que vai evitar qualquer tipo de doença, gente, é a camisinha, tá? Os outros métodos que a gente vai aprender é só para não ter gravidez. Então, esse aqui ó, é um dos mais importantes que nós temos. Aí nós temos, gente, o diafragma, que ele foi tirado de mercado ou diminuíram o consumo porque eu tinha que encaixar lá dentro do meu colo do útero algumas horas antes de ter uma relação sexual e tirar algumas horas depois. Então ele não é tão eficaz, muitas mulheres engravidavam com ele. Nós temos o DIU, que muitas mulheres utilizam, tá? Muitas mulheres já casadas, elas utilizam por quê? Ele libera um hormônio, ou ele é feito de cobre, que vai matar o espermatozoide, e ele fica implantado dentro do útero, tá? Por algum tempo. E é colocado pelo ginecologista. Então, ele diminui, tá? Ele não deixa a mulher ficar grávida. Lógico, tem um tempo hábil. Se ele dura 2 anos, é 2 anos. Passou de 2 anos, eu tenho que trocar esse material aqui. Então, ele pode liberar progesterona ou ele pode ser feito de cobre, que daí ele vai matar o espermatozoide. Aí nós temos a tabelinha, que é ver qual que é o meu período mais fértil, qual que é o período não fértil, tá? Só que a gente pode errar. Lembra que eu falei que vocês podem ser poliovulantes e a tabelinha não seguir corretamente, tá? Então, é o menos eficaz que nós temos a seguir a tabelinha. Anticoncepção de emergência, a pílula do dia seguinte. Essa pílula do dia seguinte, gente, ela é uma bomba, tá? Então, eu tive uma relação sexual, estou com medo, eu vou tomar a pílula do dia seguinte. Ela é muito delicada, porque pense que você toma uma pílula todos os dias, são 28 comprimidos, 21 comprimidos. Quando você toma a pílula do dia seguinte, a gente está tomando praticamente 2 meses de comprimido de uma vez só, tá? Então, ela é um método tipo de emergência, até 72 horas depois da relação sexual desprotegida. Nem sempre ela é muito eficaz e ela traz muitos prejuízos para as mulheres, tá bom? E aí nós temos os definitivos, tá? Os definitivos que não pode ter filho, que é a vasectomia, que modificaram o nome para defecterectomia, tá? Esse nome de estranho, mas essa vasectomia que é o antigo, gente, é fazer o quê? É cortar os canais deferentes. Cortei os canais deferentes e o homem parou de ejacular? Não. Lembra que a ejaculação sai lá de cima do líquido prostático e da vesícula seminal. Ele continua produzindo espermatozoide, mas o espermatozoide não consegue passar por esse canal deferente, tá? Ele continua ejaculando normalmente, mas a ejaculação é sem espermatozoide. A mulher, nós temos a laqueadura. Nessa laqueadura, gente, eles cortam as tubas uterinas. Então, o óvulo continua sendo liberado aqui, certo? O espermatozoide pode entrar, mas eu não vou conseguir fazer o encontro deles, a fecundação na tuba uterina. Então, se eu não quero mais ter filho, eu faço a vasectomia ou faço laqueadura. Lembrando que nenhum deles previne contra doença sexualmente transmissível. O único é a camisinha, tanto masculina quanto a feminina. Certinho, gente? Agora eu quero que vocês organizem esses cadernos de vocês, façam a atividade que tem na descrição do vídeo, certo? Deixe bem organizadinho que na semana que vem a gente vai dar continuidade nos conteúdos de vocês. Um beijão, tchau, tchau!